Olá, queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. E é muito bom estar aqui mais uma vez nesse domingo para compartilhar um pouco da palavra do Senhor e aquilo que Deus deseja falar conosco nesse dia. Espero que você aí na sua casa possa estar aí com a sua Bíblia, acompanhar conosco a meditação desse domingo e assim receber do Senhor aquilo que Ele deseja falar a você, a nós, a nossa igreja, por meio da sua palavra. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em 1 Timóteo capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5 e eu queria compartilhar com os irmãos nessa manhã esse texto da palavra de Deus. Diz assim: O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, sob a influência da hipocrisia de homens mentirosos que têm a consciência insensível. Eles proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que são fiéis e conhecem bem a verdade. Visto que todas as coisas criadas por Deus são boas, nada deve ser rejeitado se for recebido com ações de graças, pois são santificadas pela palavra de Deus e pela oração. Vamos orar? Pai, te agradecemos pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós podemos receber dela força, vigor, ânimo, e também ela nos confronta, ela nos toca, ela nos molda, nos transforma, e que a tua palavra possa ir ao encontro de cada pessoa nesse dia e que ela possa nos fortalecer para mais uma semana de combate, de batalhas, e que nós sabemos, por meio de Cristo, nós somos mais que vencedores. Nos ajude, Senhor, a nos apropriar da tua palavra, a sempre estar com essa espada em nossas mãos e assim glorificar o Senhor, principalmente no dia mau. Receba toda a honra e toda a glória, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês e expor esse texto e colocar um tema dizendo: estamos vivendo os últimos tempos. Nós estamos vivendo os últimos tempos. Quando a gente olha para a palavra do Senhor e entendemos aquilo que a palavra de Deus nos fala, as profecias, os sinais têm se cumprido, a palavra de Deus tem sido claramente vista por meio de tudo aquilo que tem acontecido. Quando lemos Mateus 24, Mateus 25, ali no sermão profético, nós vemos que vários sinais que Jesus ali descreveu, que sinalizariam os últimos dias, estão acontecendo. O texto nos fala lá rumores de guerras, epidemias, pragas, tudo isso terremotos, nação contra nação, reino contra reino. Temos visto isso cada vez mais, o cerco se apertando, sinalizando que estamos mais perto da volta de Cristo do que nunca. E a igreja precisa se preparar, a igreja precisa se santificar, estar atenta, porque nós não estamos num campo, nós não estamos num parque de diversões, mas nós estamos num campo de batalha. E nós estamos vivendo os últimos tempos. E olha só que interessante, a palavra de Deus vai nos dizer sobre isso. Paulo descreve assim para Timóteo: o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios. Irmãos, nós precisamos entender que a época que nós vivemos é uma época onde muitos estão se desviando da fé. Muitos. Paulo aqui coloca o termo alguns, e nós podemos observar aqui ao redor a nossa vida, nós podemos analisar como está a igreja brasileira e entender que as profecias e como o texto nos fala, alguns se desviarão da fé. Mas é interessante observar também que a Bíblia nos fala, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos. Então quem está falando não é o próprio Paulo em si, mas Paulo está testificando. Quem afirma essas coisas é o Espírito Santo de Deus, é Ele quem está falando.
E nós vamos ver aqui que o texto nos fala que alguns se desviarão da fé. Por quê? Porque darão ouvidos a espíritos enganadores e também à doutrina de demônios. Olha que interessante que nós podemos observar aqui na palavra de Deus, de que a época em que nós vivemos, os últimos tempos, são de pessoas, de espíritos enganadores. Pessoas que visam enganar, pessoas no sentido de espíritos que querem enganar, e doutrinas de demônios. Irmãos, nós vivemos isso e nós precisamos entender que nós não estamos batalhando contra homens, nós não estamos batalhando com pessoas. A Bíblia vai nos dizer que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas a nossa luta é contra os principados e potestades, contra as forças espirituais do mal, contra as hostes celestiais malignas que querem destruir o povo de Deus. E qual que é a maior arma do império das trevas? Qual que é a maior arma que muitas vezes tem sido usada, e nós veremos que essa arma é antiga, que eles têm usados, são enganos, doutrinas falsas, e nós veremos isso mais para frente aqui no texto, quando o texto está nos dizendo que nos últimos tempos muitos se desviarão da fé, porque estarão dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios. Nós podemos destacar aqui a igreja brasileira. Nós vemos aí tantas falsas doutrinas de prosperidade, doutrinas de milagres, onde as pessoas vêm na igreja não para adorar a Deus, mas para adorar a si mesmas, onde as pessoas só estão na igreja porque querem receber uma bênção, receber um milagre, receber uma oferta, receber algo, e ela pede, outras até mesmo exigem de Deus. Já vi igrejas que colocam o dedo na cara de Deus e ordenam que Deus dê doutrinas falsas, doutrinas de demônios que têm enganado a muitos no nosso tempo. Muitas pessoas estão indo atrás de tudo isso, doutrinas falsas, e a Bíblia fala também, Paulo vai ressaltar aqui na própria carta a Timóteo, que as pessoas irão atrás de doutrinas que fariam coceiras em seus ouvidos, ou seja, doutrinas que seriam agradáveis a eles mesmos, doutrinas que favoreciam a si mesmos. E nós temos visto tantos absurdos acontecendo nas igrejas chamadas evangélicas: lencinho ungido, água ungida, campanhas para você expulsar isso, expulsar aquilo. Mas nós devemos entender aquilo que o Senhor nos chama a verdade. Sem falar, irmãos, que hoje também temos doutrinadores usados por Satanás, doutrinadores usados por espíritos enganadores, em um meio que o inimigo tem usado para influenciar a muitos, inclusive dentro da igreja de Deus, são as mídias, seja a televisão, as redes sociais, os canais, a internet. E nós precisamos entender que é uma batalha contra esses espíritos malignos, enganadores, que usam todas essas coisas. O texto nos fala no versículo 2, qual que é o instrumento desses espíritos enganadores, desses demônios que querem ensinar doutrinas malignas. O versículo 2 fala, quem que o inimigo vai usar? A influência de hipocrisia de homens mentirosos que têm a consciência insensível. São esse tipo de homens que os demônios utilizarão para enganar as pessoas, para enganar os nossos filhos, para enganar as nossas esposas. E nós precisamos entender que a mídia está aí, a televisão está aí, ensinando, pregando, doutrinando, mas nós precisamos entender que são doutrinas malignas de demônios que querem destruir a nossa vida e a nossa família. Esse tempo atrás, ouvi um caso de um jovem, um adolescente de apenas 12, 13 anos, que muitas vezes estava sendo doutrinado não pelo pai, não pela mãe na mesa do jantar,
mas estava sendo doutrinado, sabe por quem? Por um youtuber, por um canal de internet. E ali ele estava aprendendo sobre prostituição, ali ele estava aprendendo sobre pornografia, um menino de 12, 13 anos, afundado, sendo doutrinado por esses homens, esses jovens desses canais que estão atacando a doutrina cristã. E pasmem, se nós olharmos esses homens na internet, como isso tem entrado nas nossas casas, eles têm milhões, milhares de seguidores, e a maioria são crianças e adolescentes que possuem acesso à internet, e eles estão sendo doutrinados. E nós devemos entender que esses homens mentirosos, hipócritas, são instrumentos de Satanás para acabar com as nossas vidas. E o texto nos fala, olha que interessante, esses homens, o que eles atacam? O texto nos fala, eles proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que são fiéis e conhecem bem a verdade. Naquela época, no contexto de Paulo, era um grupo de falsos profetas, judeus que estavam ali adentrando a igreja e tentando mudar o evangelho que Paulo havia pregado, a verdade que Paulo havia ensinado. E no nosso caso nós vemos exatamente isso. Hoje a gente vê a mídia, os falsos doutrinadores, os espíritos enganadores atacando o quê? Exatamente o casamento. E nós vemos isso por meio de séries, de filmes, quando eles pintam o casamento como uma coisa ruim, uma coisa antiga, ou quem é casado não tem liberdade. Nós vemos também quando eles deturpam de maneira tão nojenta o sexo, algo que Deus criou para ser santo, desfrutado dentro do casamento, e a mídia tem escrachado a sexualidade como algo barato, que você faz com quem você quiser, sendo que Deus criou a sexualidade para viver num casamento, uma aliança que Ele estabeleceu. E nós vemos nos filmes, nas séries, como elas estão bombardeadas de cenas sexuais. E nós precisamos entender que por trás desses filmes, por trás dessa mídia, há espírito de demônios, porque eles querem destruir casamentos e famílias. Não é à toa que hoje nós vivemos uma crise de casamento. Nunca se teve tanto divórcio como nos dias de hoje. Homens e mulheres viciados em prostituição, em pornografia, em imoralidade, e casamentos que antes eram saudáveis estão doentes, e as pessoas entendem, por meio dessas mídias, por meio desses falsos pregadores, que o casamento é descartável e você troca a hora que você quiser. Nós também vemos essa questão da ideologia de gênero, e os artistas de televisão defendendo isso com unhas e dentes. Esses dias eu vi uma atriz dando uma entrevista dizendo que ela não vai ensinar a sua menina a ser menina. Ela vai deixar a menina livre para que ela escolha a sexualidade que ela quiser. E não é uma ou duas ou três artistas que têm feito isso, várias. Esses dias eu estava vendo outra entrevista de uma artista dizendo: sou casada, mas tanto eu e meu marido, nós somos livres, somos casados, mas temos a liberdade para se relacionar, eu com mulher, ela com homem, e uma coisa, uma sujeira. E nós vemos que eles têm falado isso com um sorriso no rosto, falando isso de maneira orgulhosa. E nós temos visto, esses dias acompanhei um adolescente acompanhando um youtuber famoso que ensinava coisas absurdas, e muitas vezes os nossos filhos estão com um tablet ou celular dentro do quarto e nós nem sequer sabemos o que eles estão vendo, o que eles estão ouvindo, quem tem doutrinado os nossos filhos. E a Bíblia nos fala que os últimos tempos seriam tempos onde as pessoas dariam ouvidos, bateriam palmas para doutrina de demônios. E a pergunta que eu faço: será que nós não estamos vivendo os últimos tempos? Nós temos visto aí a homossexualidade, falsas doutrinas, tantas coisas
tantas coisas pregando contra a igreja, contra o cristianismo, e nós precisamos olhar para a palavra de Deus. Há um exemplo, a igreja de Pérgamo. O texto fala para nós que era uma igreja ousada até a morte, que obedeceu a Deus mesmo o líder dela sendo morto pelo império. A igreja de Pérgamo continuou firme e forte. Só que há um porém. A igreja de Pérgamo, apesar de ser forte até a morte, era frouxa na doutrina. Havia doutrinas de Balaão, que o texto vai dizer, e os nicolaítas estavam entrando na igreja e levando os homens a cometer imoralidade sexual. Da mesma maneira, irmãos, nós podemos tomar como lição de que nós podemos estar na igreja, nós podemos conhecer a Bíblia, nós podemos estar nos cultos de domingo, mas nós podemos estar sendo enganados por situações, por mentiras, por falsas doutrinas, e pasmem, são muitos crentes que estão escravos de pecados porque têm dado ouvidos a mentiras e a doutrina de demônios. E nós precisamos nos fortalecer, e nós precisamos contra-atacar, e nós precisamos nos apropriar daquilo que Deus nos deu, porque esses homens são mentirosos, são hipócritas, eles querem destruir a nossa vida, a nossa família, os nossos filhos, e nós precisamos guerrear e entender que nós não estamos num parque de diversão, mas nós estamos num campo de batalha. E por último, Paulo vai dizer aqui para nós que tudo que Deus ele fez é bom, tudo que Deus criou é bom e não deve ser rejeitado, mas recebido com ações de graças. Qual que é a estratégia do diabo? É pegar a verdade de Deus e deturpá-la. O diabo não tem poder de criar nada, ele não cria nada, mas ele pega aquilo que Deus criou e deturpa. Ele pega aquilo que Deus fez bom, perfeito, e conduz para o mal. Nós vemos isso em Adão e Eva, quando ele pega as próprias palavras de Deus e lançam contra Eva, mas ele deturpa aquilo que Deus falou, lançando dúvida, lançando intriga, lançando mentiras. O próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou que o diabo é homicida desde o princípio, e ele é mentiroso porque ele fala do que é próprio a ele, e ele é o pai da mentira. E essa arma de usar mentira é uma estratégia antiga de Satanás, e muitos têm tropeçado nela. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã, para que você não esteja ouvindo mentiras contra o seu marido, contra os seus filhos, e você tem dado ouvidos. Quantas pessoas que antes eram exemplos de piedade, de santidade, de zelo pela sua casa, de repente abandonam a fé. Só que de repente, porque a gente fica até meio escandalizado, como aquela pessoa fez tudo isso, abandonou a fé, abandonou a igreja. Para nós foi de repente, mas o processo ele começa pouco a pouco, sutilmente na nossa mente. E nós começamos a ouvir mentiras, mentiras e mentiras. Talvez uma mulher passe por algum problema em seu relacionamento conjugal e aquela amiga dá um conselho: siga o seu coração, você tem direito de ser feliz. Por que você não larga esse homem? Por que você não escolhe o mais novo? Seja feliz. E esses conselhos vão entrando. De repente pessoas lá da sua juventude começam a te cercar e dizer que você pode, depois da meia-idade, viver como você vivia na sua juventude. Você não precisa de compromisso, de responsabilidade, casamento é descartável, você pode então fazer o que você bem entender, porque a famosa frase foi sussurrada em seus ouvidos: você tem direito de ser feliz. E se você precisa tirar do seu caminho pessoas que te deixam infelizes, tire, aproveite a vida enquanto é tempo.
Cuidado com mentiras, cuidado com falsas promessas, cuidado com mentiras sutis que vão infiltrando na sua vida e destruindo toda a estrutura espiritual que por anos você construiu. E a solução, meus irmãos, a solução para isso é que a palavra nos fala que a arma que nós temos. Olha o versículo 5 do capítulo 4 de 1 Timóteo, fala assim: pois são santificadas por duas coisas, pela palavra de Deus e pela oração. Pela palavra de Deus e pela oração. Nós temos aqui duas armas contra esse mundo de mentira, esse mundo de trevas, esse mundo de corrupção, esse mundo de engano. Não creia naquilo que você vê na frente de uma televisão ou na frente de um canal do YouTube, mas combata tudo isso pela verdade. Você precisa conhecer a verdade, e a verdade é a palavra de Deus, e Jesus nos ensinou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O Senhor fala: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós temos a verdade. Muitas pessoas questionam o que é a verdade. O crente tem um privilégio, porque ele sabe o que é a verdade. E a verdade está na palavra de Deus, na Bíblia. A verdade é a palavra de Deus. E nós devemos ser santificados, olha só, limpos, purificados, tratados pela palavra. Eu lembro de um comercial sobre um produto que as mulheres usavam para limpar a pele. E eu lembro que esse comercial ele falava: você não necessariamente vai sujar o seu rosto, mas o mundo vai fazer isso por você. E aí o comercial mostrava a poluição dos carros e como isso atingia a pele da mulher, e ela tinha aquele produto, passava ali um pouco do produto para tirar a impureza que o próprio mundo fazia nela. Da mesma maneira, meus irmãos, esse mundo quer nos engolir com as suas imundícias, esse mundo quer nos devorar com a sua mentira, esse mundo vai nos poluir de alguma maneira, e nós então precisamos nos santificar, nos limpar, nos tratar por meio da palavra do Senhor, da água pura que é a própria palavra. E o Senhor nos fala que nós somos santificados pela palavra de Deus. E é interessante essa figura da palavra de Deus. Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. E ele nos dá as armaduras para combatermos esse combate cristão: o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, o calçado dos pés do evangelho da paz. Ele vai dizer sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, o escudo da fé. E essa questão da espada, aqui a figura é de guerra, é de batalha, e a espada nos foi dada. A espada deve estar nas nossas mãos. A espada está aqui, o Senhor nos deu a sua palavra, para que nós possamos nos apropriar dela. Um soldado sem uma espada, ele está à mercê de ser morto. E um crente sem a palavra, ele vai naufragar, ele vai cair, ele vai acreditar nas mentiras. Por isso eu combato mentiras com a verdade. Por isso eu combato mentiras diabólicas, demoníacas, pela palavra, pela santa escritura de Deus. Quando o mundo nos ensina: casamento é descartável, você vai entender: não, casamento não é descartável. A palavra de Deus me fala: maridos, ame a sua mulher como Cristo amou a igreja. E se Jesus amou a sua igreja até o fim, até a morte. Jovem, faça sexo com quem você quiser, namore à vontade. Não, a palavra de Deus me fala que esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Eu estou então buscando a palavra de Deus, combatendo mentiras com a verdade. Mulher, abandone esse traste que você se casou há 30 anos atrás e vai lá
escolhe aquele rapaz mais novo, seja feliz. Não, a palavra de Deus me fala: mulheres, sejam submissas ao vosso próprio marido, sabendo que a mulher crente santifica o vosso marido, e que o vosso exemplo não sejam os colares, os cabelos, mas que seja um caráter doce e obediente. E isso é de grande valor diante de Deus, combatendo mentiras com a palavra. Irmãos, nós precisamos então nos apropriar das Escrituras, nos apropriar da palavra de Deus, e para que nós possamos sair vitoriosos nessa batalha, nós precisamos conhecer a palavra, conhecer as Escrituras, conhecer o Evangelho. E assim como Jesus usou ali no próprio deserto, quando o diabo tentou Jesus, interessante isso, Jesus nos deixou uma lição. Ele disse, quando o diabo ali no deserto, depois de 40 dias, ele veio e tentou Jesus. E nós vemos que quando Jesus foi tentado, a arma que ele utilizou foi o quê? A palavra. Jesus recita versículos bíblicos para Satanás. Quando o diabo fala: transforma essa pedra em pão, Jesus fala: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele usa o livro de Deuteronômio. Depois ele fala: desça-te daqui, joga-te daqui, porque está escrito ao teu respeito: ordenarás aos teus anjos para que te guardem. E Jesus fala: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Irmãos, olha que interessante, até o diabo usou o versículo bíblico. Você sabia que o diabo usou o Salmo 91 para tentar a Jesus? Olha que coisa, ele usou a Bíblia para tentar o próprio Cristo. E sabe o que é isso? Ele não usou a Bíblia de maneira integral, verdadeira. Ele pegou a palavra, distorceu e deturpou para tentar enganar a Jesus. E da mesma maneira hoje, muitas pessoas estão com uma Bíblia debaixo do braço, ou em frente da igreja tem uma frase evangélica, mas lá dentro se prega doutrina de demônios, porque estão deturpando a palavra de Deus. A Bíblia fala que a Bíblia é água pura, a palavra de Deus é água pura, e há muitos lugares aí oferecendo água, mas água com um pouquinho de açúcar, um pouquinho de sal, com um pouquinho disso, um pouquinho aquilo, não é a água pura que é o Evangelho. E para que nós conheçamos a verdadeira água, nós precisamos prová-la, saber como ela é, saber a cor, o gosto, provar na nossa boca, porque senão nós seremos enganados por águas poluídas, águas contaminadas, que têm sido oferecido muitas vezes dentro até mesmo de igrejas evangélicas. E o texto nos fala que nós somos santificados pela palavra de Deus e pela oração. Eu leio a palavra e eu recito a palavra, eu oro. E essas coisas têm que andar em conjunto. O ler a palavra e o orar a palavra. O ler a palavra e o orar a palavra. O que é isso? A Bíblia é o sustento. A Bíblia é o tutano. A Bíblia é a vitamina. E quando eu oro, eu ataco. Quando eu oro, eu estou lutando. Quando eu oro, eu estou usando toda a energia que eu recebi da palavra. E eu estou proferindo a palavra. Então, oração também é uma arma de guerra. Paulo fala isso, a espada do Espírito e a oração, isso tem que andar juntos, para que assim sejamos fortalecidos. Eu como da palavra e eu ataco com a palavra, eu recebo a palavra e eu pratico a palavra. A oração é um trabalho, oração é uma prática, oração não é só teoria. Quando você ora, você está guerreando com coisas celestiais. E Paulo vai nos dizer que nossas armas não são carnais. Lá em Coríntios ele diz isso. Mas as nossas armas são poderosas em Deus para destruir sofismas que se levantam contra o povo do Senhor. Nossa arma não é o xingamento, nossa arma não é o braço, nossa arma não é o punho, a nossa arma é espiritual. Por isso nós devemos atacar de maneira espiritual. Por isso, meu irmão, minha irmã, quando as coisas estão pegando fogo na tua casa,
A sua luta não é contra a sua esposa, sua luta não é contra o seu marido, sua luta não é contra o seu filho. Nossa luta é contra seres espirituais que querem destruir a família de Deus, o projeto de Deus, que é o lar, que é a família, que é a casa. E por isso nós devemos redobrar as nossas orações. Nós devemos orar e entender que Deus nos deu as armas, Deus já nos deu a armadura, e Cristo é aquele que nos reveste dessa armadura. Cristo é aquele que nos reveste de si mesmo. A Bíblia fala que nós estamos em Cristo Jesus. E Cristo nos revestindo, Ele nos dá a oração, nos dá a espada, para que assim, caminhando aqui nesse mundo, possamos caminhar de cabeça erguida, porque Ele mesmo diz em sua palavra: nem a morte, nem a altura, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir poderão nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Jesus nos amou, Jesus nos revestiu dele mesmo, Ele nos deu o seu Espírito, para que assim possamos combater mentiras com a verdade. E a questão é: como você tem vivido? Você tem se apropriado da palavra? Você tem buscado a verdade? Você tem decorado as Escrituras? Paulo nos ensina, na verdade o Salmo nos ensina: escondi a tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Escondi a tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Esconda a palavra, decore a palavra, coma a palavra, rumine a palavra, medite na palavra dia e noite, para que assim você seja um crente forte, um crente firme, e quando você vê uma mentira, você a identifica na hora, e você a ataca com a verdade, e não permite que a mentira crie espaço na sua mente ou na sua casa. O diabo pode até tentar pousar sobre as nossas cabeças, mas não permita que ele crie ninho em sua mente e difunde ideias mentirosas sobre a vida da sua esposa, dos seus filhos. E nós, como homens, sacerdotes do lar, devemos também zelar, batalhar, defender a nossa casa, para que assim a verdade sempre prevaleça. Irmãos, estamos vivendo os últimos tempos. A mentira, a pornografia, a imoralidade, o adultério, a prostituição, a lascívia, a fofoca, a inveja, ela tem entrado nas nossas casas por meio das mídias. Tome muito cuidado com aquilo que você vê, com aquilo que você ouve, com aquilo que os seus filhos estão vendo. Zele por eles. Um povo firme, um povo que ama ao Senhor de todo o coração, que anda de cabeça erguida, revestido de Cristo, da sua armadura, com o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e proclamando por meio da oração as verdades que nós cremos. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça para essa guerra que temos travado nesses últimos dias. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, e quando Ele vier, como um general, apenas com um sopro de sua boca, Ele destruirá todos os nossos inimigos. E a arma já foi poderosa. Lá na cruz, o texto fala que o Senhor cravou ali todo escrito de dívida que era contra o seu povo. Por isso somos livres para adorar, servir a Deus de todo o nosso coração. Que Deus te abençoe e te fortaleça, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos porque ela é remédio para as nossas almas, te agradecemos porque ela é espada, ela é escudo, ela é tutano para a nossa vida, e que o Senhor nos ajude a nos revestir do Teu poder, de Cristo Jesus. Ele é a nossa maior defesa. Obrigado porque não estamos sozinhos, o nosso general é Cristo, e que possamos seguir os Seus passos. Senhor, nós vivemos os últimos tempos, nós temos visto como as doutrinas mentirosas, enganadoras, doutrina de demônios tem aumentado nos nossos dias, e muitos estão seguindo essas doutrinas, mas nós pedimos, ó Deus, nós como Teu povo,
Que o Senhor nos ajude a sempre, sempre, sempre nos apropriarmos da verdade, que é a Tua palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Receba toda a honra, toda a glória e obrigado porque Cristo, a verdade, veio até nós e hoje somos o Teu povo resgatado, lavado por meio do Seu sangue. Te adoramos e Te exaltamos e fazemos assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe nesse dia. Aproveite esse domingo para buscar ao Senhor e para colocar diante dele todo o seu coração. Que Deus te guarde e te fortaleça para mais uma semana, no nome de Jesus.